São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Aqui fica o prédio onde mora a mãe do senador Aécio Neves. Uma cobertura de 2 andares com piscina e vista para a praia. Condomínio mensal de R$18 mil e que, segundo a delação do empresário Joesley Batista, seria usada num esquema para repassar R$40 milhões para Aécio Neves. A intermediária seria a irmã do senador Andréa Neves, presa no dia 18. A negociação teria sido feita com Joesley Batista no mesmo dia em que, segundo o empresário afirmou, Aécio teria lhe pedido R$2 milhões de propina. No dia que a Andréa me procurou, ela me pediu esses 2 milhões e me pediu e me falou que precisava de outros 40 milhões. E que os 40 milhões, a mãe dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro, se eu não queria comprar esse apartamento. Para poder, e parece que o apartamento existe realmente, e ela queria, eu não sei se vale os 40 milhões. Mas aí, eu nem fui lá, nem nada, isso aí eu não Esse apartamento seria de quem? Isso que é da mãe dela, onde a mãe dela mora. A mãe dos dois, né? Do Aécio. Isso, é a mãe deles. E eles estariam precisando de 40 milhões e sugeriu que comprasse o apartamento da mãe com 40 milhões. O Fantástico pediu a opinião de 12 corretores do Rio de Janeiro. Nenhum considerou que o apartamento vale a mais que R$20 milhões. Eu acho que não cabe 40 milhões naquela região que a gente está falando. Eu acho absurdo. Perguntamos para este especialista em imóveis de luxo uma estimativa do real valor do imóvel. Ele aceitou dar entrevista com a condição de não ter seu nome divulgado. Nós estaríamos falando numa faixa de 17 a 18 milhões de reais. Ou seja, 40 milhões nem pensar? Não tem chance. 40 milhões comprava 2 desses. Em nota ao Fantástico, a assessoria do senador disse que o imóvel é uma cobertura duplex de 1.200 metros quadrados, que foi avaliado entre 35 e 40 milhões de reais e que pertence a uma pessoa jurídica de propriedade exclusiva da mãe do senador. A nota confirmou ainda que a venda foi proposta ao empresário Joesley Batista pela irmã do senador Aécio Neves e que o imóvel é de propriedade da família há mais de 30 anos e foi avaliado por corretores autorizados. A assessoria apresentou esta avaliação, feita por uma corretora de São Paulo, avaliando o imóvel em 36 milhões de reais. Um site da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio faz simulações dos valores de imóveis. O usuário informa o endereço, o número de inscrição no IPTU e o site estima o valor. Para este imóvel, o resultado é 15 milhões de reais. Eu fui vítima. Num vídeo divulgado na internet essa semana, Aécio Neves se defendeu das acusações de que pretendia usar o apartamento como forma de receber propina. Fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. E eu reafirmo aqui, de forma definitiva, não cometi qualquer crime. A venda da cobertura para o grupo de Joesley Batista acabou não se concretizando. Mas ainda, segundo a delação do empresário, outro prédio, este em Belo Horizonte, também teria sido usado no esquema. O prédio é este, onde funcionava o jornal Hoje em Dia, na região centro-sul de Belo Horizonte. Na delação, Joesley Batista disse que o grupo JF comprou o imóvel como parte de uma negociação para repassar dinheiro ao hoje senador afastado Aécio Neves. Em 2015, ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. O prédio ocupa 2 terrenos com números diferentes. Nos registros, o valor de compra foi de 18 milhões de reais. Esse prédio é o seguinte, o Aécio, desculpa a palavra, virou uma sarna em cima do Joesley. Ficava ligando ele, a irmã, o primo, para mim, para o Joesley, 24 horas que ele saiu da campanha devendo demais, que precisava acertar a vida dele, que estava com uma dificuldade muito grande, que não tinha como não fazer e tal. Pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro, propina. Dinheiro não, propina. Tá. Propina não. A JF não está usando o prédio para nada. Ele está fechado. A documentação do imóvel mostra que o processo de compra e venda
não seguiu os padrões que se espera para uma negociação envolvendo milhões de reais. Antes da venda, o prédio era alvo de uma sequência de penhoras devido a pendências trabalhistas da Edminas, dona do jornal Hoje em Dia. Apesar disso, a JF foi adiante com o negócio, o que seria arriscado e também um motivo para a desvalorização do imóvel, segundo o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB em Minas. Se observa o imóvel de alto risco, porque tem várias ações contra a empresa vendedora, seria comum um pagamento com valor inferior a 18 milhões de reais. Joesley Batista disse que sabia que o prédio era do jornal, mas reforçou que a compra era para beneficiar a Aécio Neves. É uma pessoa ligada, ele é um amigo dele, que tem esse imóvel. Aí esse dinheiro deve ter chegado na mão dele de alguma forma. O que funciona nesse prédio hoje? Nada, tá lá, estamos tentando vender pela metade do preço, não vende. Tá à venda. Tá vendo? Tá à venda. Nós não precisávamos dele, nada, foi único exclusivamente para atender um pedido do senador Aécio. Em nota, o senador afastado Aécio Neves diz que desconhece a compra ou venda de prédio em Belo Horizonte e que são falsas as declarações dadas por Joesley Batista. Na escritura de compra e venda, a empresa dona do prédio foi representada por Flávio Jacques Carneiro, que na época era um dos donos, e Antônio Carlos Tardelli, que era executivo da empresa. Nós procuramos os dois. Por e-mail, eles afirmaram que não houve superfaturamento, nem repasse de valores a Aécio Neves, e que os pagamentos foram creditados para o jornal Hoje em Dia. Em março do ano passado, uma ação judicial pediu o bloqueio do pagamento para cobrir pendências trabalhistas do jornal. Mas, segundo o Ministério Público do Trabalho, o dinheiro não foi encontrado. O dinheiro sumiu? Não se sabe. Houve uma alegação de que esse dinheiro teria sido utilizado para pagamento de dívidas do jornal Hoje em Dia, mas não há no processo quaisquer documentos que comprovem essas alegações. Nem Jesus Cristo no mundo conseguiu unanimidade, mas eu consegui, graças a Deus, a maioria. Paulo Salim Maluf conseguiu muita coisa ao longo de 5 décadas de vida pública. Aos 85 anos, é deputado federal pela 4ª vez. Mas ele começou na política longe das urnas, no tempo em que o governo militar escolhia prefeitos para as grandes capitais. Em 1969, o então empresário foi nomeado prefeito de São Paulo pelo general-presidente Costa e Silva. Em 1979, foi governador do estado por voto indireto. Confio em Deus e no povo de São Paulo. Voltou a ser prefeito da capital paulista em 93. Sempre cultivou a imagem do engenheiro tocador de obras. Tenho orgulho de dizer que em São Paulo você não anda 1 quilômetro sem passar numa obra do Maluf. Político esperto, bom negociador, Maluf avançou na vida pública, seguido pela sombra da suspeita de negociatas e desvios de verbas públicas. Mas ninguém conseguia provar nada contra ele. Virou até folclore. Quando perguntavam se ele tinha dinheiro escondido no exterior, ele negava com firmeza e fazia uma promessa. Se alguém conseguisse encontrar algum dinheiro em contas em nome dele no estrangeiro, ele doaria todo o saldo para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Até hoje, a Santa Casa, mergulhada com problemas financeiros, nunca recebeu nenhum tostão dessa promessa. Quem encontrar dinheiro meu fora do Brasil, o dinheiro é dele. Não sou proprietário ou titular de nenhum valor em qualquer paraíso fiscal do planeta. Mas ele tinha dinheiro, sim, segundo este promotor de justiça paulistano. Silvio Marques segue as pegadas de Paulo Maluf há 16 anos. Ele não é um amador. Os métodos de lavagem de dinheiro utilizados pelo ex-prefeito foram inúmeros e todos eles bem feitos. O promotor chegou a somar 334 milhões de dólares em dezenas de contas de Paulo Maluf espalhadas pelo mundo. Em valores atualizados, aproximadamente $1 bilhão. Segundo ele, tudo propina, recebida das construtoras que fizeram as obras que o político exibe no currículo. Como o túnel Ayrton Senna e esta avenida na zona sul de São Paulo. A Avenida Água Espraiada, depois rebatizada Jornalista Roberto Marinho, foi feita pelas construtoras Mendes Júnior e OAS,
ambas investigadas hoje pela Operação Lava Jato. Com a ajuda de 2 ex-funcionários da Mendes Júnior, o promotor descobriu o esquema. A prefeitura pagava a empreiteira. Para esquentar o dinheiro, a Mendes Júnior repassava os valores para construtoras menores, em troca de notas frias. Essas pequenas empresas ficavam com o valor dos tributos e devolviam 90% para a empreiteira. Aí, de acordo com a investigação, era hora de entregar 20% do dinheiro para os doleiros de Maluf. Esses doleiros depositavam dinheiro em contas em Nova York, na Suíça, na França, na Inglaterra, até que esse dinheiro era finalmente destinado a contas de empresas controladas pelo ex-prefeito Paulo Maluf ou por familiares dele. Para que o dinheiro circulava assim? Para que fosse distanciado o dinheiro do seu destino. E o dinheiro foi longe. Em 2001, os milhões de Maluf chamaram a atenção da justiça pela primeira vez, quando foram transferidos da Suíça para a ilha de Jersey, um paraíso fiscal que fica no Canal da Mancha. As autoridades da ilha suspeitaram da origem ilícita e bloquearam os valores. Assim começou a investigação que, nesta semana, levou o Supremo Tribunal Federal a condenar Paulo Maluf pela primeira vez. 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Os ministros decidiram pela perda de mandato na Câmara dos Deputados e pelo pagamento de R$1.300.000. Punir esse tipo de delinquência é um marco na refundação do país. Agora, o eterno discurso de Maluf, que também é procurado pela Polícia Internacional, a Interpol, vai ter que mudar. Não tive jamais uma condenação penal. O Supremo Tribunal Federal mandou Maluf cumprir a sua pena em regime fechado. Mas como ele tem 85 anos de idade, talvez os seus advogados consigam transformar a pena em prisão domiciliar. Se der certo, a cela de Paulo Maluf pelos próximos anos seria a famosa mansão na sofisticada região dos Jardins, em São Paulo. Paulo Maluf não quis gravar a entrevista. O advogado diz que vai recorrer da decisão. A condenação é sempre uma questão que abala. Eu advogo há 35 anos, nunca tinha tido um cliente condenado no Supremo Tribunal e eu tive a impressão que fiquei quase mais abalado do que ele. O Supremo deve publicar a decisão em até 60 dias. Depois disso, a defesa tem 15 dias para recorrer. Esse recurso deve ser discutido pelos ministros, que vão determinar se mantém ou não a sentença. Nós poderemos fazer uma tentativa de diminuir a pena nos embargos com argumentações técnicas. Ele está ainda firme e acreditando no julgamento do plenário. Não há prazo para esse novo julgamento. Essa condenação é, antes de tudo, uma condenação simbólica pela personalidade do condenado agora. Há muito tempo o Ministério Público tem investigado Paulo Maluf, tem afirmado que ele praticou corrupção, lavagem de dinheiro, e ele tem negado durante todo esse tempo. Está chegando a hora de ele devolver esse dinheiro ao município de São Paulo, devolver o dinheiro aos paulistanos.